Ok, está começando mais um vídeo muito bênção, que vai tocar muito no coração de vocês, porque eu sei que vai tocar. Como tocou no meu, esse vídeo pode parecer um pouco polêmico, mas foi o que Deus tocou em meu coração. Eu tenho certeza que veio direto do trono. Então, se você for para cornetar, nem adianta cornetar, porque você vai estar enroscando com Deus. Amém? Uma coisa interessante que Deus falou comigo, que está lá em Gênesis, capítulo 1, do versículo 26, que diz assim, ó. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? O que acontece? O Senhor Jesus, ele nos relata que a gente é a imagem e a semelhança dele. E o Senhor, nosso Deus, ele é perfeito. Então somos perfeitos, Robert? Sim. O Senhor, ele fez a imagem e a semelhança dele. Mas cometemos erros, cometemos pecados. O que acontece? É isso que tem impedido da gente ser perfeito. É isso que tem impedido da gente buscar a santidade, de ser santo. Como diz em Levítico 11:44, que devemos ser santo, porque o Senhor ele foi santo. E uma coisa que muita gente tem confundido, cometemos pecado, mas não somos pecador. Como assim não somos pecador? Parça, vou te dar um exemplo. A pessoa quando está jogando futebol e ela no final de semana joga e no outro final de semana joga, ela simplesmente está brincando de jogar futebol. Mas quando ela vive daquilo, quando ela recebe daquilo, quando ela realmente está ganhando por fazer aquilo, ela realmente se torna um jogador profissional. Por quê? Porque ela vive daquilo. Você vai se tornar um pecador quando você viver em um pecado. Quando você, como se diz, está plantado em um pecado. Quando você se enraizar em um pecado. Quando você morar em uma casa de pecado. Mas quando você busca a redenção, quando você busca a renúncia, quando você busca ainda mais se alimentar de Deus, quando você busca realmente buscar a presença do Senhor Jesus, o Senhor Jesus ele te conhece como a imagem e a semelhança dele, não como um mero pecador. Porque você não é pecador, você comete pecados, mas você não é pecador. A pessoa ela joga futebol, mas ela não é profissional, porque ela não vive daquilo. Eu não vivo do pecado. Eu cometo pecado, mas eu não vivo para o pecado. Eu vivo para Jesus Cristo. Então eu não sou pecador. Eu busco a perfeição. Eu busco a santidade. Eu busco ser santo. Como diz em 1 Coríntios, que eu vou estar lendo para vocês aqui. 1 Coríntios, do capítulo 7. Deixa eu ver se é isso mesmo. Coríntios, deixa eu ver, eu anotei ali. 1 Coríntios, uai, deixa eu dar uma olhada aqui. Pera. Ai, Jesus, me perdi. Diz assim, ó, uma passagem onde Deus tocou muito no meu coração. E Jesus rebentou. Porque muitas das vezes temos confundido. Muitas das vezes temos feito coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Temos feito coisas que não tem nada a ver com a presença do Senhor Jesus. Achei aqui, ó, diz assim, ó. Em 1 Coríntios 3:17, a parte B diz assim: porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ei, parça, se até Jesus, se até Deus
Ele nos chama de santo. Por que você vai querer ser cogitado como um pecador? Por que você vai dizer que você é um pecador? Você comete pecado, mas você não é um pecador. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele não levou simplesmente as suas dores. Ele não realmente sarou as suas feridas, mas levou o seu pecado. O seu pecado esteve sobre ele, sobre um Cordeiro Santo. E você não é um pecador. Você comete pecados, mas você não é um pecador. Porque como diz, que o pecado nos afasta de Deus. Sim, o pecado nos afasta de Deus. Mas o que acontece? Em Mateus 28:20, diz assim que o Senhor vai estar com a gente até os fins dos tempos. Ei, parça, se o pecado nos afasta de Deus, mas o Senhor ele não afasta a gente. Ele não se afasta da gente. O pecado nos afasta de Deus, mas o Senhor permanece todos os dias com você. Sim, é meio estranho. Eu estou aqui, nosso Jesus está aqui e quando eu cometo um pecado eu me afasto dele, mas o Senhor Jesus ele insiste em dizer que ele não desiste de você. O Senhor, mesmo com os seus erros, o Senhor ele insiste em estar com você. Entre tantas casas bonitas, em tantos lugares lindos, no paraíso, no céu, ele insistiu e ele persiste em morar em seu coração. Por quê? Porque você comete erros, mas você não é um pecador. Você é a imagem, você é a semelhança de Deus. Adão era um cara santo, mas ele cometeu erros. Qual é a diferença de Adão da gente? Adão foi criado pelo mesmo pai, que é Deus, e somos filhos de Deus. O Senhor Jesus, ele ainda insiste em estar com você. O Senhor Jesus, ele ainda insiste em morar em seu coração, porque você é a imagem e a semelhança dele. Quando Deus ele olha para mim, ele não vê os meus erros. Quando Deus ele olha para mim, ele não vê o meu pecado. O Senhor, nosso Deus, quando ele olha para mim, ele vê Jesus. Ele vê Jesus porque eu pareço com Jesus. É engraçado aquela pergunta que as mães recebem quando tem gêmeos. E eles dizem assim, nossa, mas aquele rapaz, aquela criancinha, ele parece com outra, eles são gêmeos? Porque a semelhança é muito forte. A semelhança é muito forte. Quando Deus ele olha para você, ele vê que a semelhança de você com Jesus é tão forte que ele diz assim que ele vai ser a imagem e a semelhança de Jesus, de mim. Porque vamos se parecer muito. As pessoas têm que enxergar isso em você. Você não é um pecador. Você comete pecados. Você não é um pecador. Pecador é aquele que vive para o pecado. Porque o Senhor Jesus, ele anseia em habitar em nós, porque ele se parece com nós. Uma coisa que eu marquei aqui, que eu procurei na internet, diz assim, ó. Pecador, aquele que se inclina para o pecado. São coisas que Deus ele anseia em morar na gente, em nosso coração, porque parecemos com Ele. Como eu disse, pecador é aquele que se inclina para o pecado. Não nos inclinamos para o pecado, inclinamos aos pés do Senhor Jesus. Pecante diz assim que tem hábito de pecar. Parceiro, pessoa que está assistindo esse vídeo, temos erros sim, mas não somos pecador. Porque não nos inclinamos ao pecado, mas inclinamos aos pés do Criador, daquele que nos salvou, daquele que morreu por nós. Uma palavra muito interessante que se chama useiro. Acho que é useiro que diz assim, que costuma a fazer as mesmas coisas várias vezes. Tem o balda, que diz assim, não deixe de fazer aquela coisa. Não somos pecador. Como diz o Cero e Balda, que insiste em fazer as mesmas coisas várias vezes. Não somos pecador. Cometemos pecados, mas não somos pecador. Esse vídeo pode aparecer para você uma ilusão, ou pode aparecer uma coisa qualquer, mas quem está falando isso é o nosso Deus. Eu não tenho poder para fazer nada, eu não tenho poder para
mas com Deus eu posso todas as coisas. Às vezes você pode estar falando assim, mas quem é você para falar isso? Eu não sou ninguém. Mas aquele que habita em mim é maior do que tudo e maior do que todos. Às vezes você pode comentar esse meu vídeo e acabar comigo e eu vou continuar orando por você. Às vezes você pode ver esse vídeo e falar que eu estou completamente errado. Amém? Você pode dizer que eu estou completamente errado. Mas o que vai valer é aquilo que Deus quer tocar em seu coração. É aquilo que Deus quer tocar em seu coração. Uma palavra muito interessante, que é servo. Servo é aquele que... Uma coisa que eu marquei que diz assim, eu não sou servo do pecado. Não sou pecador. Pois quem manda em mim é Jesus. Sou santo porque sou prisioneiro de um santo. Se você serve ao pecado, você é um pecador. Sim, você é um pecador. Mas se você é prisioneiro da real, celeste, da presença maravilhosa de Jesus, você considera como um santo, porque é onde o Senhor habita a santidade. E se você está na casa do Senhor, se você está morando realmente na santidade, você é santo, você é perfeito, você é semelhança de Deus, você não é pecador. Você não é pecador. Amém? Você não é pecador. É isso que eu queria falar para vocês. Se inscreva no canal, comente e eu vou estar orando por você. Coloca isso na sua cabeça. Você não é pecador. Você comete pecados, mas você não vive do pecado. Amo vocês.